Este corte discute o impacto significativo da pandemia, especialmente no contexto das sequelas neurológicas causadas pela Covid-19. Ele fala da diversidade de sintomas em pacientes, incluindo efeitos persistentes como depressão, ansiedade e déficits cognitivos. Menciona também a importância de estudos sobre os impactos a longo prazo e ressalta medidas preventivas, como a modulação intestinal para reduzir a inflamação. É discutido medidas preventivas, como a modulação cerebral e o uso de suplementos naturais, destacando a relevância da nutrição funcional. E enfatizado a necessidade de reabilitação cognitiva e a importância da neuromodulação. Além disso, o corte aborda a relação entre o vírus e o declínio cognitivo, destacando que o processo inflamatório afeta áreas-chave do cérebro. O vírus da Covid, ele é um vírus altamente neuroinflamatório. Por exemplo, tem uma pesquisa multicêntrica, mas que coordenada pela uma universidade na Inglaterra, acho que é Oxford, se não me falha a memória, com um N de 5.000 pessoas, onde investigou-se pessoas com assintomáticas que testaram positivo, mas não tiveram sintoma nenhum, as pessoas que tiveram sintomas, mas não precisaram de hospitalização, e as pessoas com hospitalização. A taxa é muito parecida, de uma média de 86% de todas as pessoas que foram infectadas pelo Covid, ter situações, sintomas que podem perdurar, inclusive, de quadros depressivos, de ansiedade, de déficit cognitivo, principalmente da memória de curto prazo. E quem, por exemplo, já tinha um quadro ansioso, aumentar esse quadro, quem nunca teve, desenvolver. Então isso chama muita atenção. Eu tenho falado nos espaços de utilidade pública, porque é assim que eu olho os podcasts, e o Sem Groselha não é diferente. Eu tenho dito que a gente precisa muito se debruçar ainda sobre os estudos a respeito do impacto secundário depois de se passar por uma pandemia, agora que a gente sabe que a humanidade sabe controlar o risco de morte. Medidas preventivas. A mais importante delas, Fermento, é a ideia de você saber que a sua atividade elétrica cerebral, ela amadurece contigo. Portanto, ela envelhece ao longo dos anos com você. Como que a gente capta esse envelhecimento? A gente já sabe medir a velocidade de processamento cerebral. O que é que significa isso? É mais ou menos a velocidade de processamento de um celular, de um computador, de um notebook, que é a capacidade de você aprender, de você entender o mundo que está ao seu redor, tá? Essa velocidade está muito atrelada ao ritmo alfa, que é um ritmo que processa muitas coisas e determina o start do cérebro de uma forma geral. É uma onda cerebral. É uma onda cerebral que pulsa numa frequência de 10 a 12 Hz, mais ou menos. O tempo todo. O tempo todo, né? Então, o ritmo alfa, ele tem uma potência, ou seja, uma força, e ele tem uma velocidade que tem essa variação. À medida que você vai envelhecendo, essa força e essa velocidade vai caindo. O que é que a gente percebeu em relação ao vírus? O ritmo de processamento cerebral, o ritmo alfa, ele cai bruscamente numa velocidade de tempo não esperada. O que é que significa isso? O vírus da Covid, ele é capaz de envelhecer precocemente a sua atividade. Mas depois retoma. Com o tratamento é possível retomar. E a partir da modulação intestinal, você regular esse intestino e tirar ele do processo inflamatório. A partir disso, você consegue colocar suplementação presente na natureza, ou seja, moléculas que existem na natureza, que quando elas são inseridas no seu corpo, o seu corpo identifica que elas podem ser usadas como buster cognitivos, ou seja, substâncias que estão ali no teu corpo e o corpo sabe que o melhor lugar para usar como matéria-prima é no cérebro. Mas substâncias que não estariam na alimentação, normalmente? Normalmente não. Como, por exemplo, a gente pode falar de Rhodiola rosea, que é um adaptógeno, uma erva que garante uma estabilidade de humor e uma capacidade de redução do estresse incrível. Reloura, que também é um estabilizador, e aí tem vários outros. Não conheço nada disso. Pois é. Então, se você colocar lá no Google conhece, Buster Cognitivos, você vai ver bastante coisas disso. E, claro, a alimentação saudável de uma forma geral, né? Porque ela consegue entregar resultados, sim. A gente sempre diz uma frase que eu acho que é muito significativa: o maior estímulo sempre vence. Não haverá nada que possa ser maior do que o processo alimentar em relação a impactos metabólicos no corpo. Quer ver um exemplo super simples? O sujeito acaba de descobrir que está diabético.
ele começa a tomar medicação. Não faz dieta, melhora? Não. O sujeito é hipertenso, começa a tomar medicação, vai no cardiologista, mas não muda os hábitos de vida no sentido alimentar, melhora? Não melhora. E aí qual é o grande detalhe disso, que é a tecnologia que acelera? Quando você faz o imageamento cerebral, que é uma espécie de ultrassom da atividade elétrica cerebral, você sem abrir a cabeça, sem agulha, sem anestesia, você consegue colocar eletrodos e mesmo pelo couro cabeludo, você acompanhar o que está acontecendo lá dentro no cérebro. E qual o fenômeno que a gente tem visto cada vez mais? Um processo que infere, ou seja, deduz a presença da neuroinflamação na região pré-frontal. E olha como é o caminho. O Covid, poucas pessoas sabem disso, ele não entra só pelo nariz, ele também pode penetrar no seu corpo através dos olhos. Daí, num segundo momento no meio da pandemia, as pessoas perceberam que não adiantava só usar máscara. Se você está num ambiente hospitalar, na linha de frente trabalhando, você precisava bloquear também e proteger os olhos. Mas é impossível. Isso foi feito o tempo todo. Foi feito, era aquela com máscara... óculos fechado, né? Aquela máscara, né, mais extensa que tampava o rosto todo, além da... Isso porque o vírus também entra pelos olhos. Quando você pega um formato cerebral acima dos olhos, né, se você pudesse fazer uma imagem penetrando para poder entender como e as primeiras localizações cerebrais, você vai descobrir que acima dos seus olhos está a base cerebral. Ele está aqui logo acima, né? Aqui já é o córtex pré-frontal. Exatamente. E logo se tu precisar, a gente pode puxar. E logo abaixo, né, no córtex pré-frontal, você vai ter o nervo sensitivo para gosto e para olfato. É o primeiro lugar onde o Covid inflama. É por isso que na fase aguda as pessoas perdem olfato e paladar. Esse processo passa da fase aguda do vírus, mas a neuroinflamação continua lá. E ela tem um processo de ir evoluindo. Quando ela segue evoluindo, subindo, o primeiro lugar que ela pega é a área de processamento da memória de curto prazo. Por isso que tem pessoas, eu tenho recebido constantemente, tenho viajado o Brasil em relação a dar assessoria, dar caminhos para isso, para outros profissionais e atendendo pacientes também. Justamente porque eu entendi que era necessário fazer uma verdadeira jornada pelo Brasil no sentido de usar esse conhecimento como um conhecimento de saúde pública, mobilizando, conversando com estruturas políticas, governamentais e por aí vai. Por quê? Antes da Covid não se via relatos com tanta abundância de jovens abaixo dos 40 anos queixando de déficit de memória. Salve uma situação, o sujeito caiu de moto, teve um traumatismo crânioencefálico ali, ele teve uma lesão, está com um processo de concussão, que é uma assinatura elétrica lenta a partir de uma pancada no cérebro. Não se via isso. Hoje a gente tem uma queixa global de jovens adultos com um déficit cognitivo, de memória de curto prazo principalmente, gigante. A gente tem visto no consultório pessoas à beira da disfuncionalidade, sujeito que não conseguiu se readaptar ao trabalho depois da crise, depois da pandemia e por aí vai. Peguei o Covid, acho que pelo desgaste, né, porque fui para uma corrida de montanha, né, e o desgaste do corpo. Quando acabou o final de semana eu comecei a sentir os impactos. Fiquei 17 dias isolado no processo, não perdi olfato e paladar, mas senti muito impacto respiratório, talvez pelo esforço feito de forma desavisada, não sabia que estava, e cheguei ao ponto de comprometer 25% do meu pulmão. Caralho! Para voltar assim à performance na academia, por exemplo, foram 45 dias de alto nível de esforço, tentando usar de tudo, neuromodulando, tentando combater os sintomas de brain fog, que é justamente essa neblina, essa sensação de confusão cognitiva, e suplementando, fazendo o que era possível fazer, monitorando tudo, enfim. E ainda bem consegui assim chegar em um nível satisfatório, né, reabilitar, mas desde a pandemia e da infecção com a Covid eu venho neuromodulando 3 vezes por ano. E não gosto de usar o termo choque porque as pessoas começam a achar que dói, que é eletrochoque, ou modernamente chamando eletroconvulsoterapia, que é uma técnica invasiva, ainda é aplicada, existe, mas ela funciona. Ela só pode ser feita em ambientes hospitalar com paciente sedado hoje em dia, né? Justamente para não registrar na memória sensações de sofrimento.
com aquela técnica, porque dói, de fato gera desconforto. Mas a neuromodulação, ela enquadra estímulos que são choques muito baixos, de baixa voltagem, que não geram incômodo, o paciente não apaga, ele pode fazer consciente e não é invasivo. Ou seja, é um estímulo que despolariza os neurônios ali, mas não gera nenhum tipo de desconforto e não é considerado um estímulo invasivo. Os grandes trabalhos científicos hoje, eles começam com a referência na escola de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, né? A partir do hospital escola que se chama Spalding. Para o nosso bem-estar brasileiro, esse hospital é dirigido pelo Dr. Felipe Fregnin, que é um brasileiro, médico daqui do Brasil, que já mora lá há bastante tempo e que já foi condecorado, inclusive, na Casa Branca pelas suas atitudes do ponto de vista de estudo e pesquisa científica. E os grandes estudos começaram e tiveram bastante resposta a partir da reabilitação da depressão e do AVC, tá? Mas por que eu uso? Porque, paralelamente, outros estudos começaram a perceber que pessoas que não têm o marcador biológico, por exemplo, da depressão, uma lesão por AVC, ela se beneficia pelos ganhos cognitivos a partir de um protocolo muito parecido, de uma área que é estimulada muito próxima.